Olá, venho aqui hoje para fazer a demonstração de intubação endotraqueal num paciente com Covid. Primeiramente, dizer que o objetivo da intubação endotraqueal é garantir uma via aérea definitiva. E para isso, nós respeitamos os critérios de quando intubar. Nós intubamos um paciente que apresenta apneia, um paciente com insuficiência respiratória, um paciente que tenha falha em proteger as vias aéreas, um paciente que nós antecipamos que a condição que ele tenha vai impossibilitar a ventilação, no caso de um paciente crítico, um paciente grave com alguma condição que comprometa a vida. Também intubamos no processo de ressuscitação cardiopulmonar, quando o paciente está em paragem cardiopulmonar, e quando o paciente apresenta falha na ventilação mecânica não invasiva. Para o processo de intubação, nós precisamos de equipamento, ou melhor, o nosso material. E o material que nós usamos começa do EPI do próprio médico. Então, começa com as luvas que o médico vai precisar usar, a touca, os óculos de proteção ou viseira, a máscara N95, o avental. Tratando-se de um paciente de Covid, o escafandro ou o macacão, como habitualmente as pessoas conhecem, que vai ser útil, os planitos e uma máscara cirúrgica também para o paciente eventualmente. Então, após isso, o nosso material que vamos organizar, vamos começar com uma fonte de oxigênio, tem que ser testada, e uma fonte que esteja viável, uma máscara facial com reservatório, um dispositivo de bolsa, válvula e máscara, ou vulgarmente conhecido como AMBU, o dispositivo orofaríngeo, o GEDA, de tamanho adequado para o nosso paciente, neste caso nós medimos, uma seringa de 10 ml, as lâminas do laringoscópio, de vários tamanhos, e depois escolhemos o tamanho adequado para o nosso paciente, uma ligadura, ou se tivermos o próprio fixador do tubo, o bugie ou condutor, também chamado de condutor, que às vezes nos facilita quando temos uma via aérea um pouco difícil. Este é o estilete, também usamos, que introduzimos dentro do tubo. Como podemos ver aqui, este já está preparado e vai nesta posição. Ele vai reto e quase na parte distal, na parte do CAF, ele faz uma curvatura de mais ou menos 30 graus. Segundo as últimas evidências, é a melhor maneira para facilitar o processo de intubação. E também temos os tubos endotraqueais de vários tamanhos, que vamos escolher de acordo com o nosso paciente, a idade do nosso paciente. Após isso, temos as sondas de aspiração, que são essas. Aqui podemos ver que ela já está conectada ao tubo do aspirador, que serve para aspirarmos as secreções, caso seja necessário, no nosso processo de intubação. E a última parte do nosso material são as drogas que vamos utilizar. Então, começamos com drogas de pré-tratamento ou pré-medicação. Dizer que a maioria dos casos nós não temos indicações de fazê-las e não fazemos. Então, quando temos as drogas mais comuns que têm sido usadas, quando tem indicação da pré-medicação, tem sido a atropina, a lidocaína. Após isso, temos as drogas para indução, os indutores. Podemos usar a ketamina, ou o etomidato, ou o midazolam, ou o propofol, de acordo com a condição do nosso paciente, que a gente escolhe um indutor apropriado.
Isso é, temos que ver os efeitos colaterais de cada indutor de acordo com a condição que o paciente apresenta. As últimas drogas também usadas são os bloqueadores neuromusculares, que é para fazer o relaxamento completo do paciente e permitir uma melhor visualização e intubação. Esses nós usamos mais a succinilcolina ou o rocurônio, sempre levando em conta os efeitos colaterais de cada um deles e a condição do nosso paciente. Para o paciente de Covid, nós escolhemos a intubação em sequência rápida, que compreende 7 passos ou 7 etapas, também conhecidas como 7 P's. O primeiro P é da preparação. Preparação do paciente, do material, assim como do local. E assim como do profissional de saúde que vai fazer. O segundo passo é a pré-oxigenação, que é um dos passos muito importantes para garantir uma intubação com sucesso. O terceiro passo é a pré-medicação, que muitas das vezes nem é indicada, então praticamente que não se faz. O quarto passo é a paralisia após a indução. Isto é, primeiro a indução e depois que usa-se as drogas para paralisia, isto é, os bloqueadores neuromusculares. O quinto passo é o posicionamento do doente. Não menos importante, porque é o passo que nos garante uma boa visualização das estruturas que a gente precisa ver para intubar. O sexto passo é o passo do procedimento. No momento em que a gente faz o procedimento, faz a laringoscopia e faz a intubação. O sétimo passo é o pós-intubação, que é o passo que nos permite verificar se o nosso procedimento foi correto e está adequado, isto é, não esteja seletivo. Ok, começamos com a preparação. A preparação do nosso doente, nós vamos monitorar o nosso doente. Colocamos o monitor cardíaco do nosso doente para nos dar o ritmo cardíaco, os sinais vitais. Colocamos o oxímetro de pulso para nos dar a saturação. Também preparamos o nosso material. Vamos preparar tubos endotraqueais de 2 tamanhos diferentes. Temos este tubo de 8 e vamos preparar outro tubo de 7,5. Geralmente, num adulto, nós fazemos, no homem, usamos um tubo de 7,5 a 9,5. Na mulher, usamos um tubo de 7 a 8. E nas crianças é diferente. Então, também preparamos os nossos condutores. Usamos o estilete, deixando preparado o bugie, que é o condutor, mais maleável que o estilete, e diferentes lâminas de laringoscópico. As lâminas nós já testamos à luz. Podemos ver a qualidade da luz, porque não vamos esperar ver se está funcionando no momento. Temos que fazer no momento da preparação. Colocamos a outra para ver também se funciona. A qualidade da luz, que é sempre importante. E escolhemos a que queremos usar e já deixamos pronta. Nesta posição, que é para não gastar a carga. Os tubos nós desinsuflamos para tirar o ar, para ver se não há escape de ar no carro. Então, só fazer esse procedimento, podemos ver que não há. Não. Assim como no outro tubo, também fazemos o mesmo. Como nós sempre temos que ter uma via alternativa, também preparamos uma máscara laríngea e um material para uma cricotireoidectomia de urgência, se for necessário, como um bisturil
já deixamos pronto, porque nunca sabemos se a nossa via aérea vai ser fácil ou vai ser difícil, que até requer uma cricotireoidectomia de urgência. Testamos também o nosso ambu com a máscara, se funciona ou não. Preparamos o nosso dispositivo da via aérea, medimos se é adequado para o nosso paciente. Neste caso, sim, é do tamanho que o nosso paciente precisa, já deixamos aqui. Conectamos a nossa fonte de oxigênio, testamos sentindo, ouvindo, né, se está a sair o oxigênio, sim, e conectamos ao nosso paciente. Dizer que a fase da pré-oxigenação é muito importante. Geralmente o nosso paciente já está com oxigênio quando nós vamos entubar. Então, nesta fase, nós queremos dar o oxigênio ao máximo ao nosso paciente. O segundo passo é a pré-oxigenação. Já testado a fonte funcional, conectado já a máscara facial com reservatório no nosso paciente, damos o oxigênio ao máximo, 100% ao nosso paciente, durante 3 a 5 minutos, para garantir uma saturação acima de 92%. Esta fase é importante porque garante ou permite que a gente, no processo de intubação, tenha uns minutos, mesmo com o doente em apneia, o doente não vai desaturar. Por isso que é muito importante pré-oxigenar muito bem o paciente. Também tem alguns casos que nós, mesmo após a pré-oxigenação, nós mantemos uma cânula nasal mesmo no processo de intubação. Isso quando a condição do paciente requeira não retirar completamente o oxigênio. Então, quarto passo, vamos fazer a paralisia após a indução. Começamos por aspirar o indutor. Vamos usar, neste caso, podemos usar, por exemplo, a ketamina, aspiramos, vamos administrar no paciente por via endovenosa, vamos esperar 1, 2 minutos, depois administramos o rocurônio, um bloqueador neuromuscular, e após administrado o bloqueador, nós temos que logo ter atenção porque o nosso paciente vai entrar em apneia. Então, termos ventilação de resgate preparado, um ambu para qualquer eventualidade, mas geralmente não é necessário porque nós vamos de seguida fazer o processo de intubação. O quinto passo é o posicionamento do paciente. Após termos administrado as drogas, nós sabemos que o paciente vai entrar em apneia. Então, rapidamente vamos posicionar o nosso paciente. Vamos colocar um lençol entre as escápulas do paciente. Isso nos permite uma melhor visualização. Vamos fazer uma hiperextensão da cabeça e elevação do mento. Isso vai nos garantir uma melhor visualização. E após isso, vamos para o sexto passo, que é o passo do próprio procedimento. Com a mão direita, nós seguramos o laringoscópio, introduzimos no paciente na cavidade oral, como bem mostra ali a imagem. Após visualizar a epiglote, vou elevar as estruturas sem traumatizar os dentes, que é importante, até visualizar a valêcula e as cordas vocais. Após isso, vou introduzir o meu tubo e retiro o laringoscópio. Enquanto isso, insuflamos o CAF. Vamos confirmar que não temos sons na região do epigastro e depois confirmamos no tórax esquerdo e direito para garantir que não haja seletividade do tubo. E após isso vamos fixar o nosso tubo.
Para fixar o nosso tubo, nós temos que deixar o nosso tubo entre 21 a 22 centímetros no canto do lado, como está aqui. Então, podemos usar o próprio fixador. Neste caso, podemos desinsuflar, podemos retirar um pouco. 21, 22, temos o 22 aqui fora, no canto da boca, e insuflamos de novo o nosso CAF. E após isso, rapidamente vamos confirmar de novo se não fugimos. Se o nosso tubo está, continua lá, não foi muito. E se não, foi seletivo. Ok? E agora vamos fixá-lo com uma atadura. Também existem fixadores próprios para o tubo, mas nós aqui vamos usar uma atadura. Depois fazemos isto e amarramos na parte lateral. Após nós fixarmos, nós vamos ventilar o nosso paciente. Então, nesta época de Covid, é sempre bom nós termos um filtro viral, colocamos entre o tubo e o nosso ambu e depois vamos dar as ventilações ao paciente. Neste caso, damos uma incursão a cada 5 a 6 segundos, que é para permitir uma exalação completa. Se tivermos já o nosso ventilador preparado e conectado e feito o setting, também conectamos com o circuito do ventilador, usando também os filtros virais. O sétimo passo é após intubação. Confirmação após intubação. Então, podemos primeiro visualizar a condensação que fica mais ou menos na área distal do tubo endotraqueal. A gente consegue ver se o tubo está no local certo. Verificamos também o movimento da caixa torácica a cada inspiração dada. Verificamos também a saturação através do oxímetro de pulso. Se tivermos um capnógrafo, nós conectamos o capnógrafo nesta região. Dependendo dos tipos de capnógrafos, há outros que conectamos diretamente entre o tubo e o ambu, e outros podemos conectar na parte nesta região aqui do ambu. E verificamos o hand tidal CO2, como se diz em inglês, né? Que é o valor do dióxido de carbono. Tem que ser entre 35 a 45 milímetros de mercúrio, que vai nos dizer que é o valor normal para um doente que esteja a ventilar bem, né? Esteja ventilado. Por último passo, fazemos um raio-x do tórax para verificar a posição do tubo em relação à traqueia. Se está, em que nível está, se está seletivo ou não. Se estiver seletivo, nós vamos ter que retificar. Vamos primeiro desfixar o tubo, vamos desinsuflar, retiramos uns centímetros do tubo de acordo com o grau de seletividade e depois insuflamos e fixamos de novo o tubo e realizamos de novo um raio-x para ver se está adequado como a gente quer. Ainda no primeiro passo, que é na preparação, após nós monitorarmos o nosso paciente, se a gente verifica alguma alteração nos sinais vitais, assim como no nosso doente, por exemplo, se o doente estiver instável, com uma instabilidade hemodinâmica, tensões arteriais muito baixas, nós primeiro tentamos estabilizar o nosso doente. Vamos dar cristalóides, se virmos que não responde, passamos para os vasopressores. Só depois do nosso paciente estar minimamente estável é que nós seguimos com a intubação. A não ser que o nosso paciente esteja em paragem cardiorrespiratória, aí sim é indicado fazer a intubação assim mesmo como o doente estiver. O terceiro passo é a pré-medicação ou pré-tratamento.
Este passo, dizer que na maioria das vezes a gente não faz, porque só é feito em casos especiais, em casos em que a gente antecipa que o paciente vai ter uma reatividade broncoespástica ou um paciente que esteja com uma pressão intracraniana elevada. Então, nestas condições especiais que requeram um pré-tratamento, é só nessas em que a gente faz o pré-tratamento. E as drogas mais usadas no pré-tratamento têm sido a atropina e, por vezes, também a lidocaína. Chegamos ao fim da nossa intubação endotraqueal. Então, obrigada pela atenção. Lembrar sempre de usar o EPI. É muito importante o EPI completo, neste caso de paciente com Covid, porque a gente sabe das vias de transmissão, então ninguém quer se infectar no processo de intubação. É sempre muito importante usar.